Fala pessoal, agora a gente vai estudar aqui nessa reta final do ano, vamos estudar aqui um pouquinho de hidrostática. Hidrostática é a parte da física que a gente estuda no meio dos fluidos, que estão ali mais presentes na água, presentes ali no ar também. E a dinâmica disso, como é que isso acontece, como é que a física se comporta dentro dos fluidos. Querendo ou não, nós estamos dentro de um fluido, na verdade assim, a gente nada entre o ar. Esse ar a gente considera fluido, tudo que são gases e são líquidos, ou então um pouco pastosos, né, aquela coisa assim, a gente vai denominar como fluidos. A física comporta um pouquinho assim interessante. Existem algumas propriedades, algumas forças, algumas grandezas físicas interessantes que estão relacionadas a esses fluidos que a gente vai dar só uma pincelada agora. Para começar, a gente precisa de saber algumas grandezas físicas que estão relacionadas nisso, que são essenciais para a gente. A gente coloca como definição de densidade, coisas que vocês já viram lá na química, a razão ou o tanto de massa que você tem que ocupa um certo volume. A densidade costuma estar presente num corpo e mais ainda quando a gente fala de uma massa específica que está presente no tipo da matéria do corpo. Então, por exemplo, posso ter uma garrafa de água, cheia de água, e ter um tanto de massa, né? Então, uma garrafa lá PET de 2 litros de água, lá se encheu de água, deu lá 2 quilos de água. A gente vai ver que a proporção de água é 1 quilo para 1 litro, ou seja, 1 litro de água, o espaço que 1 quilo de água ocupa é de 1 litro, em termos de volume, que é o espaço que ele ocupa. Diferente do leite, por exemplo, diferente do açaí, diferente de outros líquidos, cuja densidade é diferente, ou seja, eles em 1 litro, em um volume de 1 litro, num recipiente que cabe 1 litro, não vai caber o mesmo tanto de massa de açaí, o mesmo tanto de massa de leite, ou o mesmo tanto de uma mistura, de uma coisa mais pastosa, porque não é a mesma proporção. A água já é essa proporção. 1 quilo de água cabe dentro de um recipiente de 1 litro de água. Lembra? Massa e litro, coisas diferentes. Quilo e litro, coisas diferentes. Massa é a quantidade de matéria. O volume é o espaço que essa matéria ocupa. Então a gente consegue relacionar as duas para te dar assim, mais ou menos uma noção. Porque se eu sei que um objeto é muito denso, um objeto ser denso significa que ele tem muita massa, ele tem muitos átomos condensados em um volume, um espaço menor. O seu volume ocupa menos. Então, por exemplo, se eu pego 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, quem que pesa mais? Nenhum dos dois, porque o peso está relacionado com massa. Mas quem que ocupa um espaço maior? Aqui o algodão. O algodão ele se espalha mais e o chumbo ocupa um espaço menor. A gente tem essa sensação de que aquele que é maior, né, é mais pesado. Não é. Depende dessa sua razão, dessa sua densidade. Ou mais ainda, depende da sua massa específica, que é também densidade, só que é específica de um corpo. Porque se a gente trata, por exemplo, do caso da garrafa, a garrafa de água pode estar cheia de água ou vazia. A garrafa ela PET. Se ela está vazia, ela ocupa o mesmo espaço ainda, porque ela já é uma componente já feito para ocupar o espaço lá proporcional a 2 litros. Se ela está vazia, a massa dela é muito pequena. Então a razão de massa sobre volume é pequena, baixa densidade. Tanto que você pega essa garrafa vazia, joga em cima lá da piscina, ela fica boiando. Agora, se você pega essa garrafa e enche ela de água e um pouquinho mais de outros materiais para deixar um pouquinho mais densa, enche ela de uma mistura lá e coloca ela vai estar ocupando o mesmo espaço ainda, o mesmo espaço, o mesmo volume, de 2 litros. Porém, agora ela está muito mais pesada, tem muito mais massa. Então a densidade dela vai ser maior, então ela até consegue afundar. Enche ela de pedra, por exemplo. Aí a densidade dela é absurda, ela consegue afundar, mas vai ocupar o mesmo volume ainda do que antes. Por isso que a gente fala que massa específica é mais ainda da propriedade. Chumbo, ferro, água, óleo, porque você está pegando o material. Agora, quando a gente trata aí de densidade, é mais do corpo que você está envolvido. Você pode ter uma garrafa de água, pode ter o seu corpo, pode ter ali uma caixa vazia ou cheia. Sacou a ideia? Existem os tipos de materiais, ferro, chumbo, tal. E existem o corpo, uma propriedade ali, um jeito que você fez, um certo aparato que você tem ali que ocupa uma certa densidade. Então a densidade é isso, é o tanto de massa que você vai ocupar sobre o volume. Essa massa ela pode ser expressa em gramas e o volume pode ser expresso em centímetros cúbicos. Isso aqui é quando a gente tem relações pequenas, porque assim, pensa assim na densidade de uma bolinha pequenininha. Bolinha pequenininha fica mais fácil você medir ela em centímetros cúbicos, tipo um cubinho de açúcar, por exemplo, mais chiquinho.
bem que açúcar vai dissolver, né? Um dado, pensa num cubinho de um dado, que é pequenininho. A gente consegue medir ele na régua em centímetros, aí fica mais fácil expressar em centímetros cúbicos. E também a massa que ele vai ocupar não é muito, é tipo em gramas, você olha assim, tipo, é muito levinho. Então a densidade ali é dada em gramas por centímetros cúbicos. Só que se você está mexendo com coisas maiores, coisas muito grandes, lá, uma coisa mais industrial, está mexendo com barco, que é interessante também mexer, tá mexendo com estruturas maiores, aí medir essa estrutura em metros, por exemplo, vou medir a densidade de um barco para que ele flutua, não? Então a gente pode medir ele em metros. E se ele é em metros, então o seu volume vai ser expresso em metros cúbicos. Aí como é um trem grande, um volume de massa de muito comprido, se ele é muito comprido, ele cabe muita massa. Normalmente, realmente cabe muita massa. Então a gente pode medir aqui em quilogramas. Então a gente expressa a densidade ou em gramas por centímetro cúbico ou em quilogramas por metro cúbico. O que vai variar ali são só a quantidade de zeros. 1 grama por centímetro cúbico, a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, equivale aqui a 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então, você falar essa informação, 1 nessa informação e 1000 nessa informação, está se tratando da mesma coisa, porém unidades diferentes por causa das suas relações. Normalmente, a gente vai precisar que ela esteja em quilogramas por metro cúbico. Normalmente, dependendo da situação. Se você está mexendo ali com coisas que estão em metros, porque assim é o sistema internacional. Mas, na vias de regras aqui, que a gente for usar aqui em alguns casos da hidrostática, pode deixar em grama por centímetro cúbico. Então já começa aí pegando que a água funciona na mesma proporção. 1 grama ocupa 1 centímetro cúbico. Então se você pegar um cubinho aqui de 1 centímetro de aresta assim, coloca uma gotinha de água, de 1 grama de gotinha de água, dá conta lá. Então a água é um dos elementos que tem essa proporção de 1 para 1. Normalmente qualquer mistura, você coloca água e sal, água e açúcar, água e óleo, sempre, e as coisas que misturam, né, coisas que ficam homogêneas, água e óleo não é muito bonito, mas coisas que ficam homogêneas sempre vão ter uma densidade maior, porque você tem mais massa e o volume não aumenta o tanto, proporcional o tanto, para poder compensar essa razão. E objetos sólidos também costumam ter densidades acima da água também, né? Porque na verdade a gente pode pensar assim, objetos sólidos costumam ter densidades acima dos líquidos. Claro, não é sempre, mas é porque o objeto sólido está mais concentrado, seus átomos estão mais próximos. Átomos mais próximos fazem ele ocupar menos espaço. Então você pode pensar assim, se você tem o chumbo, chumbo é sempre clássico porque esses são esses metais, né? Se você tem um chumbo na forma sólida, a densidade dele é alta. Se você tem ele na forma líquida, pega o chumbo e derrete. Ele vai ficar mais espaçado os seus átomos. Por ficar mais espaçado, o seu volume aumenta, então a densidade tende a diminuir. A água é que tem uma bizarrice diferente, porque normalmente é isso. Normalmente a densidade dos objetos aumenta, os objetos ficam muito densos a partir do resfriamento, porque seus átomos vão ficando muito pertinho, então seu volume vai diminuindo. A massa sempre continua a mesma, porque é a quantidade de átomos, mas a forma como que os átomos se encontram, a forma como que eles estão se dispostos, varia com a temperatura. Então, quanto menor a temperatura, mais próximos eles estão, e o estado físico também. Se você sai de gás e vai para líquido, que eles estão mais próximos, o volume é bem menor, então a densidade ela aumenta, então ele fica muito mais denso. E se você ficar sólido também, a densidade fica maior ainda, porque eles estão muito mais concentrados, muito mais pertinhos entre si. A água já é um trem diferente. A água ela já funciona ao contrário, devido às suas ligações de hidrogênio, à medida que ela vai resfriando, a densidade vai aumentando. Porém, a 4 graus acontece uma bizarrice. A 4 graus, as suas ligações de hidrogênio se refazem ali, do tipo assim, se rearranjam, então ela se expande. Então o volume dela aumenta até chegar a 0 graus e congelar. Então por isso que a gente tem o gelo ocupando um volume maior. Por isso que quando você vai colocar no congelador, não coloque água dentro de uma garrafa de vidro, coloque água dentro de uma garrafa de plástico. Porque quando ela dentro da garrafa de vidro, ela pode se expandir e quebrar. A de plástico pelo menos aguenta mais a resistência. E isso faz com que o gelo boie também, né? O gelo tem uma densidade menor do que a água líquida, porque ele se expandiu, porque ficou mais frio. Isso é propriedades químicas. Então, a gente pode falar que densidade é isso, e aqui estão alguns exemplos de objetos, de volumes de objetos sólidos geométricos bonitinhos, que a gente precisa saber dependendo da situação para calcular a densidade. No mais, densidade, a premissa básica é essa.